Em 1931, um misterioso mestre africano, a quem muitos atribuíam a capacidade de prever o futuro, compartilhou um conhecimento reservado com um pequeno grupo de pessoas. O curioso é que, com o tempo, todos alcançaram uma riqueza difícil de explicar. Não foi porque trabalhavam mais horas, nem porque tinham mais sorte do que os outros. Simplesmente aprenderam algo que você está prestes a descobrir nos próximos minutos. E se este vídeo apareceu para você justamente agora, talvez exista uma razão muito mais profunda do que você imagina. Talvez não seja coincidência. Talvez seja o seu momento. Faça uma pausa por um instante. Não importa se você está deitado no escritório, viajando de ônibus ou até mesmo se escondendo 5 minutos no banheiro para se desligar do mundo. Pare, porque o que você vai ouvir a seguir não pretende ser apenas mais um vídeo da internet. É uma mensagem que de alguma forma parecia estar esperando por você. Se você não estivesse preparado para recebê-la, provavelmente nunca teria chegado até aqui. Quero te pedir algo muito simples. Ponha a mão esquerda sobre o coração. Não sobre o peito, mas exatamente onde você sente que a vida pulsa. Perceba esse ritmo. 1, 2, 3. Cada batida parece te lembrar de uma verdade que muitas vezes você esquece. Você ainda está aqui. Ainda há tempo. Você não se atrasou para nada. Você chegou exatamente quando tinha que chegar. Agora, sem mover a mão, repita para si mesmo estas palavras. Em voz alta ou em silêncio. Eu sei que fui escolhido. Já estou recebendo. Já está feito. Não as pronuncie como quem lê um cartaz na rua. Sinta cada frase. Imagine que alguém que conhece sua história e suas feridas mais profundas está sussurrando isso para você justamente quando você mais precisa. Você fez isso? Então você acabou de dar um passo que pode mudar a forma como você vai viver este dia. Agora escreva nos comentários. O universo já disse sim. Está feito. Não veja isso como uma frase qualquer. Considere isso uma declaração de intenção, o instante em que você para de correr atrás das coisas e começa a se abrir para recebê-las. Faça isso antes de continuar, porque o que vem a seguir terá um significado completamente diferente, se você já tiver dado esse pequeno ato de confiança. Antes de continuar, preciso que você ouça com atenção. Não apenas com os ouvidos, mas com tudo o que você é. Você não encontrou este vídeo por acaso. Ele não apareceu apenas porque um algoritmo decidiu te mostrar. Existe uma antiga ideia presente em muitas tradições espirituais, que a informação certa chega quando a pessoa certa está pronta para recebê-la. E isso pode ser exatamente o que está acontecendo com você agora. Os grandes mestres do passado compartilhavam uma convicção que poucos compreendiam. Eles acreditavam que o universo não funciona ao acaso. Que cada encontro, cada conversa inesperada, cada livro aberto no momento certo, ou cada vídeo que aparece quando você mais busca respostas, faz parte de uma ordem invisível que impulsiona cada pessoa em direção ao seu crescimento e à sua abundância. Hoje você vai conhecer a história de um personagem de quem quase ninguém fala, mas cuja influência marcou o pensamento espiritual moderno de uma maneira surpreendente. Seu nome era Abdullah? Ele vivia discretamente em Nova York, longe dos holofotes, ensinando para poucos, enquanto o resto do mundo nem sequer sabia quem ele era. E, no entanto, seus ensinamentos acabaram transformando a vida de milhões de pessoas que nunca ouviram seu nome. Sua história é daquelas que deixam marcas. Abdullah nasceu no norte da África, em uma família judia profundamente ortodoxa. Ele cresceu cercado pelo hebraico, por antigas escrituras e por uma visão de mundo onde a espiritualidade não era uma teoria, mas uma forma de viver. Mas desde pequeno ele parecia diferente. Enquanto outras crianças corriam atrás de uma bola ou aprontavam travessuras, ele preferia ficar em silêncio e observar. Ele prestava atenção ao vento, aos espaços entre as palavras e aquilo que ninguém mais parecia perceber. Como se ouvisse uma conversa secreta entre o universo e a existência.
Ele dizia sentir a presença de uma lei invisível que sustenta toda a criação. Não se sabe ao certo quando ele chegou aos Estados Unidos. O que ficou registrado nos relatos de Neville Goddard é que durante a década de 1920, Abdullah já morava em Nova York, na rua 72 Oeste. Dentro de um Harlem cheio de música, arte, poesia e uma intensa efervescência espiritual. Era um lugar onde o jazz tomava conta das ruas, mas onde também circulavam antigas tradições e conhecimentos, que raramente apareciam nos livros. Dominava o hebraico com uma naturalidade extraordinária e conhecia a Cabala com uma profundidade que surpreendia até mesmo os estudiosos mais experientes. Na verdade, eram muitos rabinos que vinham consultá-lo em busca de respostas. Chegavam com textos, perguntas e teorias. Ele respondia com uma serenidade que desconcertava qualquer um. No entanto, entre todo esse conhecimento ancestral, ele havia descoberto algo ainda mais poderoso. Uma lei espiritual tão simples que chegava a ser incômoda para aqueles que complicavam tudo. Tão acessível que parecia impossível acreditar nela. E talvez, justamente por isso, muito poucos conseguiam compreendê-la. Corria o ano de 1931. Nova York sofria o impacto devastador da Grande Depressão. As ruas estavam cheias de incerteza, famílias inteiras morreram, muitos perdiam suas casas. E milhões de pessoas lutavam simplesmente para sobreviver. No meio desse cenário, apareceu um jovem dançarino chamado Neville Goddard. Ele havia nascido em Barbados e chegado à América perseguindo o sonho da arte e da dança. Mas a realidade era outra. Ele estava arruinado, confuso e com a sensação de que sua vida tinha perdido o rumo. E sem saber, ele estava prestes a encontrar o homem que mudaria seu destino para sempre. Um amigo praticamente teve que insistir para que ele fosse a uma reunião onde falaria um mestre cujo nome quase ninguém se atrevia a mencionar. Neville chegou atrasado. Ele se acomodou na última fila com aquela atitude de quem já decidiu que vai perder tempo. Ele estava cético, cansado e contando os minutos para ir embora sem chamar atenção. Mas ao final da palestra, aconteceu algo que ele jamais conseguiu apagar da memória. Abdullah atravessou toda a sala sem hesitar por um segundo sequer. Ele caminhou diretamente até Neville como se o tivesse reconhecido entre centenas de pessoas. Parou na frente dele, olhou fixamente e estendeu a mão. Então, pronunciou algumas palavras que pareceram parar o tempo. Neville, chega 6 meses atrasado. Neville ficou completamente imóvel. Nunca tinha visto aquele homem, nem sequer sabia quem ele realmente era. Como ele sabia o nome dele? E por que ele falava de um atraso se ele nem sequer tinha a intenção de estar ali? Abdullah simplesmente sorriu. Anos depois, Neville descreveria aquele sorriso como o de alguém que já conhece o final de um filme, enquanto os demais ainda estão vendo os primeiros minutos. Assistindo aos primeiros minutos, depois disse: "Os irmãos me avisaram que você viria. Espero por você há 6 meses. Agora que finalmente você chegou, vou permanecer com você até te entregar tudo aquilo que vim te dar." Neville não entendia nada. Sua mente buscava uma explicação lógica, mas no fundo do seu interior aconteceu algo diferente. Uma certeza silenciosa, impossível de explicar, fez com que ele sentisse que estava exatamente onde deveria estar. E talvez isso mesmo esteja acontecendo com você, enquanto ouve esta história. Assim como Abdullah esperava Neville, talvez este momento também estivesse esperando por você há muito tempo. Neville estudou junto com Abdullah, aprendeu hebraico, explorou a Cabala e se aprofundou em antigos ensinamentos espirituais. No entanto, o conhecimento mais importante nunca apareceu escrito em um livro. Era uma forma de viver. Uma convicção tão absoluta que parecia irradiar de cada gesto do mestre. A realidade exterior não possui nenhum poder sobre a realidade interior. Em uma época marcada pela segregação racial nos Estados Unidos, quando um homem negro mal podia acessar determinados espaços públicos, Abdullah agia como se essas limitações simplesmente não existissem. Ele entrava nos teatros, caminhava até a bilheteria e dizia com total naturalidade:
Quero 2 assentos no centro, não muito atrás. Ele não implorava. Ele não discutia. Ele não negociava. Ele declarava. E, surpreendentemente, ele conseguia o que pedia, vez após vez, não porque as regras tivessem mudado, mas porque, segundo quem o conheceu, ele jamais aceitava essas regras dentro da sua própria consciência. Ele vivia a partir de uma certeza tão sólida que o mundo parecia se reorganizar ao seu redor. Como se a realidade não tivesse outra escolha a não ser se atualizar. Isso foi o que realmente ensinou a Neville. Não era uma técnica secreta, nem um truque psicológico. Era uma ideia muito mais profunda. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é quem lhes dá forma. E quando você passa a saber disso, com a mesma certeza de que o sol vai nascer amanhã, a vida começa a refletir aquilo que primeiro nasceu dentro de você. Agora, há um detalhe da famosa história de Barbados que quase ninguém conta. Todos conhecem o desfecho, mas poucos falam sobre o que aconteceu antes. E é justamente aí que está a parte mais importante. Era dezembro de 1933, em plena Grande Depressão. Neville chegou até Abdullah completamente abatido. Ele mal tinha dinheiro para sobreviver e a ideia de voltar para Barbados para passar o Natal com sua família parecia uma fantasia impossível. Com a voz embargada, ele confessou: "Quero voltar para Barbados, mas não tenho dinheiro." "Não existe nenhuma possibilidade." Abdullah o observou com absoluta tranquilidade e respondeu algo que deixou seu aluno completamente desconcertado. "Quem disse que você vai? Você já está em Barbados, agora se vista com Barbados. Vista a ilha como se fosse sua própria roupa." Neville tentou explicar a realidade. Quis falar de contas, de dinheiro e de todas as razões pelas quais aquilo era impossível. Então Abdullah fez algo que poderia parecer brusco. Ele se levantou, caminhou até seu escritório e fechou a porta na cara dela. Sem discutir, sem dar mais explicações, apenas fechou a porta. E naquele instante Neville entendeu a mensagem. Ele não estava fechando um cômodo, estava fechando o caminho para a dúvida, estava mostrando a ela que uma verdade assumida não precisa ser defendida, nem debatida. Naquela noite, Neville voltou para seu pequeno apartamento, gelado e silencioso. E então surgiu a batalha que quase ninguém menciona quando fala de manifestação. Sua mente não parava de repetir: "Isso é absurdo. Você não tem dinheiro. Você não tem passagem. Você não vai para Barbados." A lógica gritava cada vez mais alto. E ele teve que escolher: ouvir a voz das circunstâncias ou confiar nas palavras do seu mestre. Ele escolheu confiar. Ele se deitou, fechou os olhos e parou de imaginar Barbados como um sonho distante. Começou a sentir que já estava lá. Sentiu o calor do sol sobre a pele. Percebeu a brisa do Caribe, ouviu as vozes de sua família como se estivessem a poucos metros. Não como uma fantasia, como uma realidade que ainda não tinha terminado de ganhar vida, e adormeceu nesse estado. Não caminhando em direção ao fim, mas vivendo a partir do fim. Menos de uma semana depois, em 4 de dezembro de 1933, algo inesperado aconteceu. Neville recebeu uma carta de seu irmão Cecil. Dentro havia dinheiro em espécie e uma passagem para Barbados. Seu irmão explicava que sentiu o impulso de reunir toda a família para as festas. Como se algo tivesse movido as peças sem que ninguém percebesse. Quando Neville chegou ao porto, ele tinha um bilhete de 3ª classe. Mas pouco antes de embarcar, o agente lhe informou: "Sr. Goddard, houve um cancelamento. O senhor viajará na 1ª classe." Exatamente como Abdullah havia afirmado. Sem mudanças, sem nuances. Exatamente. E aqui aparece outro dado que quase nunca é mencionado. Abdullah não influenciou só Neville Goddard. Às vezes, a realidade é a última a receber a mensagem. Agora quero te contar a história de uma mulher. Uma história recente. Uma história que, segundo aqueles que acreditam nesses ensinamentos, parece seguir o mesmo padrão que Abdullah transmitia aos seus alunos. As pessoas mudam, mas há quem afirme que a lei permanece intacta. O nome dela era Helena.
Era 2019, pouco antes de o mundo inteiro mudar para sempre. Ela tinha 52 anos, 3 filhos e uma dívida que ultrapassava $48 mil depois de um divórcio que a deixou emocional e financeiramente destruída. Ela morava em um pequeno apartamento em Miami e trabalhava jornadas intermináveis em 2 empregos diferentes que mal davam para cobrir o básico. Todas as noites, ela chorava antes de dormir. Não era um choro dramático. Era aquele cansaço silencioso que só entende quem já deu tudo o que tinha e, mesmo assim, sente que continua perdendo essa batalha. Numa madrugada, incapaz de pegar no sono, encontrou por acaso, ou talvez nem tão por acaso assim, uma palestra de Neville Goddard. Ele ouviu tudo. Em algum momento surgiu a história de Abdullah. A imagem daquele mestre fechando uma porta para impedir que a dúvida entrasse ficou gravada em sua mente. Algo se moveu dentro dela, algo que estava adormecido há anos. Naquela mesma noite, ela tomou uma decisão que qualquer um teria considerado absurda. Mas provavelmente, Abdullah teria sorrido ao ouvi-la. Ela decidiu que suas dívidas já estavam pagas. Não que esperasse pagá-las, não que algum dia as pagaria, mas que no fundo de sua consciência elas já não existiam. Durante 4 semanas praticou exatamente essa ideia. Todas as noites. Naquele instante entre estar acordada e adormecer. Quando a mente racional começava a se soltar, ela se permitia sentir que era completamente livre. Ela não via um futuro melhor. Ela vivia esse futuro. Acordava no dia seguinte caminhando com a tranquilidade de quem sabe que tudo está resolvido. Mesmo que o banco continuasse enviando notificações bem menos espirituais. E claro, surgia a dúvida, uma e outra vez. Cada vez que isso acontecia, Helena fazia algo curioso. Ela procurava a porta mais próxima. Ela a fechava com firmeza. E dizia: "Isto está fechado, não há mais nada para discutir, já está feito." Ele transformou aquele gesto em um lembrete físico da decisão que havia tomado. 5 semanas depois, recebeu uma ligação inesperada. Um advogado lhe informou que um tio distante, com quem ele mal tinha contato, havia falecido e o incluído em seu testamento. A herança somava $62 mil mais do que ele precisava para resolver sua situação. Helena não chorou por causa do dinheiro. Chorou porque sentiu que acabava de confirmar uma verdade que antes só tinha ouvido em uma palestra. Compreendeu, pelo menos para ela, que a lei funcionava. O universo não favorece só alguns privilegiados. Responde àqueles que aprendem a receber. E esse é precisamente o ensinamento que, segundo Neville, Abdullah transmitia aos seus discípulos. Um método simples na aparência, mas profundamente exigente na prática. 3 passos. 3 princípios que raramente compartilhava com qualquer um, apenas com quem considerava preparado. E se você chegou até aqui, talvez valha a pena conhecê-los. O primeiro era a declaração a partir do fato consumado. Abdullah corrigia imediatamente quem dizia: "Quero dinheiro, preciso de abundância. Espero que as coisas melhorem." Para ele, essas frases reforçavam justamente a ausência que a pessoa queria superar. Em vez disso, ele ensinava a falar a partir de uma realidade já assumida. "Não quero voltar para Barbados. Já estou em Barbados. Não espero prosperidade. Já vivo em prosperidade. Não busco abundância. Eu sou abundância." A diferença parece mínima, mas, segundo a visão dele, muda completamente o lugar de onde a consciência opera. Não se trata de otimismo ingênuo, trata-se de se identificar com a causa e não com o efeito. Porque para Abdullah, a consciência cria primeiro e o mundo simplesmente reflete depois. O segundo passo era fechar a porta, e esse talvez seja o mais desconfortável de todos, porque depois de qualquer declaração sempre aparece a dúvida. A mente começa a fazer perguntas, começa a lembrar de contas, problemas e limitações. Abdullah nunca prometeu que isso desapareceria. Ele apenas ensinou que você pode decidir não alimentar essa conversa. Por isso ele recomendava um ato simbólico muito concreto: fechar uma porta.
literalmente. E enquanto você a fecha, repita: fecho a porta para toda dúvida. Fecho a porta para tudo que contradiz minha verdade. Minha decisão está selada. Cada vez que o medo voltar, você fecha a porta de novo. E de novo, e de novo. Quantas vezes for necessário. Porque uma convicção mantida com persistência acaba se tornando uma certeza. E, de acordo com esses ensinamentos, toda manifestação nasce justamente dessa certeza. O terceiro passo era o mais difícil: viver a partir do final realizado. Não basta dedicar 5 minutos por dia para visualizar uma vida diferente e passar o resto do dia preocupado com tudo. É preciso começar a habitar internamente a versão de si mesmo que já vive essa realidade. Como anda alguém que já se sente abundante? Como toma decisões? Como enfrenta um problema inesperado? Como olha para o futuro? Não se trata de fingir, trata-se de sentir que essa identidade já existe, que a abundância já faz parte de você e que o mundo físico, cedo ou tarde, acabará refletindo aquilo que primeiro mudou por dentro. Em uma ocasião, Neville fez uma pergunta que provavelmente todos nós já fizemos alguma vez. Se essa lei existe, por que nem todos conseguem resultados? A resposta de Abdullah foi tão breve quanto contundente. Porque acreditam que acreditam. E acrescentou: mas acreditar que você acredita não é acreditar. Acreditar, dizia ele, é saber. Saber com a mesma naturalidade com que você sabe que um objeto vai cair se você soltar. Ninguém faz um experimento diário para comprovar a gravidade. Simplesmente aceita como fato. Segundo Abdullah, quando uma pessoa atinge esse mesmo nível de convicção em relação à sua realidade interior, as circunstâncias externas acabam se alinhando a ela. Não como um milagre, mas como uma consequência inevitável. Ele também deixou uma frase que Neville repetiria durante anos: o universo não responde ao mais inteligente, nem ao que mais trabalha, nem mesmo ao que mais merece. Responde àquele que assume plenamente uma realidade e permanece nela. E talvez por isso você tenha permanecido ouvindo até aqui. Talvez porque há algo dentro de você buscando uma forma diferente de enxergar a vida. Enquanto você ouvia essa história, é possível que sentisse uma intuição difícil de explicar. Uma sensação estranha, como se algo começasse a se mover por dentro. Talvez nos próximos dias surja uma ideia inesperada, uma conversa diferente, uma oportunidade que parecia impossível, ou simplesmente uma nova forma de interpretar aquilo que antes você tomava como certo. Aqueles que seguem esses ensinamentos diriam que não existem coincidências, só existe a lei agindo em silêncio, e que o verdadeiro trabalho consiste em sustentar a decisão tomada mesmo quando os olhos ainda não veem. Resultados. Antes de se despedir de Neville, Abdullah deixou uma reflexão que resume toda a sua filosofia. Ele disse que aquilo que ensinava não era um método para acumular coisas, nem para alimentar o ego. Era um caminho para lembrar quem você realmente é. Porque quando você compreende o verdadeiro poder da consciência, a abundância deixa de ser o objetivo, ela se torna simplesmente uma consequência. A verdadeira transformação acontece primeiro por dentro, e todo o resto vem depois. Pense por um momento nisso. O que te levou a ouvir essa história? O que você realmente procurava? Talvez não fosse dinheiro, talvez fosse esperança. Talvez uma nova possibilidade. Talvez uma explicação diferente, talvez apenas uma intuição difícil de nomear que te disse: ouça isso e agora você está aqui. Há pessoas que chegam a este ponto se sentindo completamente exaustas, com dívidas, com medo, com a sensação de ter tentado de tudo sem encontrar uma saída. Se esse é o seu caso, lembre-se de algo. Neville conheceu Abdullah em um dos momentos mais difíceis da sua vida, e o mestre não lhe disse para trabalhar mais. Não pediu que lutasse o dobro, simplesmente fez com que ele enxergasse uma realidade diferente. Neste momento existem 2 caminhos. Em um, você fecha este vídeo, continua com sua rotina e tudo permanece igual. No outro, você decide experimentar uma nova forma de pensar.
Você não precisa fazer tudo perfeito. Ninguém começa acreditando 100%. Você só precisa dar o primeiro passo. Porque, segundo Abdullah, quem realmente começa já iniciou a mudança. E talvez essa seja a ideia mais poderosa de toda essa história. Que o final não é um lugar ao qual você chega. É um estado a partir do qual você escolhe viver.